Que Jesus nos ampare, nos acompanhe nas nossas tarefas. E aqui estamos, Pai amado, aprendendo mais uma vez, tendo a oportunidade de estarmos nesse oásis de amor e de luz. E que Tu possa, juntamente com os espíritos superiores, nos acompanhar na tarefa deste dia, neste momento. E vamos então nos ligar à espiritualidade. Trouxemos uma mensagem do livro Sabedoria Todo Dia, de Lorival Lopes, na página 178. Sinta a proteção divina. A proteção humana é falha e trata de coisas. A divina é perfeita e trata de tudo. Vai às raízes, ao âmago, ao abrigo mais íntimo. Diz respeito ao longínquo passado, manifesta-se no presente e vai ao futuro infinito. Abrange tudo, o corpo, a mente, a alma. Em todo instante, sinta-se sob uma grande proteção e não permita que o coração mergulhe em sombras ou tristezas. Alimente-se de pensamentos vigorosos, construtivos, bondosos e veja-se cada vez melhor, com mais oportunidades de lutar e ser feliz. Quem está com Deus, nada tem a temer. Vamos então ler uma mensagem de abertura para os nossos trabalhos. Senhor, Pai de bondade infinita, nesta casa em que nos reunimos em Teu nome, permite que os espíritos que nos assistam possam se aproximar de nós, que eles nos transmitam suas vibrações de coragem, de força e de esperança, que nesta reunião todos os presentes e mais aqueles que se recomendem a esta tarefa recebam da Tua misericórdia infinita todas as bênçãos que nos possam ser distribuídas. Envolve-nos em Tua paz, agora e sempre. Então, damos aberta os trabalhos de hoje. Vamos rogar a Jesus que nos abençoe nesta noite, nas nossas tarefas, da nossa casa. O tema que trouxemos para estudo na noite de hoje se chama Religião e Religiosidade. Consultamos o Livro dos Espíritos, a segunda parte, capítulo 2, e Vida e Valores, de José Raul Teixeira. Vamos iniciar o nosso trabalho com a questão 650 do Livro dos Espíritos. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? E é um sentimento, e a resposta que os espíritos deram a Kardec é que a lei de adoração é um sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da fragilidade, da nossa fragilidade, faz com que nos curvemos diante daquele que pode nos proteger. Essa é a questão 650. A questão 652 diz assim: pode-se considerar a lei natural como fonte originária da adoração? E os espíritos respondem que a adoração
está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Sendo um sentimento inato no homem, ela faz parte da lei natural. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. O que os espíritos quiseram dizer quando dizem que existe em todos os povos a adoração, mas que de forma diferente? Porque, claro, nós sabemos que cada povo tem a sua maneira de cultuar, a sua maneira de adorar a Deus. Às vezes até o nome, nós sabemos que são nomes diferentes, né, para Deus, dependendo da nação, dependendo do continente ou do país. Então, companheiros, a busca de Deus, esse movimento da alma em direção ao Criador, pode se dar de muitas maneiras. E uma das maneiras é ter uma religião. A nossa religião deverá ser uma busca da divindade em nós. É complicado pensar em buscar a Deus em nós, longe dos outros seres humanos. Grande número de vezes nós adotamos a postura religiosista e não religiosa. Raul Teixeira diz que há muito tempo a nossa escolha religiosa passou a ter o mesmo valor da nossa posição socioeconômica. Por isso, as religiões passaram a separar as criaturas, do mesmo modo que na sociedade existem ricos e pobres, pretos e brancos, do mesmo modo que existe gente da favela, do campo, da cidade. Também passamos a ter uma visão com relação às religiões. Então, companheiros, transformamos as religiões como fazendo parte dessa sociedade também dividida. E isso nós podemos observar claramente quando pensamos no aspecto religião e religiosidade. A postura religiosista, como dissemos que muitos abandonam a postura religiosa para uma postura religiosista, a postura religiosista busca exterioridades na crença, o lado social, o encontro, as festas, as roupas, o mise-en-scène. Precisamos tratar de buscar a religiosidade interna, porque é dessa intimidade que provém todas as nossas ações religiosas, da nossa intimidade. Então, neste parágrafo, José Raul quer dizer que nós temos que mudar a nossa postura o quanto antes, deixarmos de colocar a religião junto com essas separações da sociedade. Na questão 654 do Livro dos Espíritos, tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Se Deus tem preferência pelo tipo de adoração que cada pessoa, ou cada país, ou cada religião faz? Numa das respostas, os Espíritos dizem: não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que seja melhor, que convenha mais que a outra. Porque equivaleria a perguntar se Deus gosta de ser mais adorado em um idioma que em outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, se não passarem pelo coração, pelas vias do coração. Verificamos que muita gente que vive apinhando os templos religiosos, as igrejas, as congregações, os centros, até nos centros espíritas, são materialistas quando não são ateus, porque têm a busca da religião como sendo apenas o seu culto externo. Tem o culto religioso apenas na aparência e não na sua intimidade. O Livro dos Espíritos, na questão 653, ainda a pergunta é: será útil a adoração exterior? Justamente em relação a isso, em relação a essa aparência de religião. Sim, é útil,
se não consistir num vão simulacro, mas as que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e imaginam o mal que estão causando. Aqui neste parágrafo, companheiros, José Raul Teixeira nos fala do nosso exemplo como religiosos. O mal que fazemos quando somos apenas aparentemente religiosos, quando apenas temos uma postura dentro da casa espírita ou dentro da igreja ou junto com os outros que fazem parte daquele mesmo núcleo religioso. O cuidado que nós temos, o testemunho e a vigilância que nós temos que ter com o que falamos, com o que fazemos lá fora na nossa vida, nos lugares onde estamos, nas filas, nos salões de beleza, onde muitas vezes vira roda de conversa, e nós nos envolvemos em conversas e críticas às vezes a pessoas, porque os outros também estão falando, e nós perdemos a vigilância e começamos a fazer a mesma coisa. Então, temos que pensar muito sobre isso. É importante saber que podemos buscar Deus por diversos caminhos. Um desses caminhos, como já dissemos, é a prática religiosa, é a religião. Natural também pensar que quando nós socorremos uma pessoa necessitada, nós estamos tendo uma atitude religiosa. Sim. Sempre que nós socorrermos alguém que está necessitando, nós estamos tendo atitudes religiosas. Podemos também dizer uma coisa boa para uma pessoa que está precisando ouvir uma coisa boa. Também é uma atitude religiosa. Podemos também silenciar uma agressão na hora em que alguém deseja nos irritar. Quando nós silenciamos uma agressão na hora que alguém quer nos irritar, nós evitamos de entrar naquela vibração que o outro está. Porque se nós nos irritarmos, se nós respondermos, nós estaremos entrando na mesma vibração daquele que tentou nos irritar. Então, outro momento que nós temos que ter muito cuidado. Porque as pessoas, às vezes, até impensadamente, sem se dar conta do que estão fazendo, estão nos provocando, estão nos irritando. E se nós entramos naquela vibração, nós vibramos na mesma faixa. É isso que nós aprendemos na nossa casa espírita. A nossa religião deve ser uma religião que nos amadureça e não que nos infantilize. Deve ser uma crença que nos leve a demonstrar que aquilo que nós cremos é verdade. Aquilo que nós cremos é verdade. Nós sempre dizemos que encontramos a verdade das coisas na doutrina espírita. Nós que mais ou menos conhecemos a doutrina, que procuramos conhecer, apesar de ainda estarmos bem longe. Então, companheiros, que a gente se torne pessoas com esse conhecimento, pessoas amadurecidas, e não pessoas infantis, que não sabem o que dizem, que não sabem o que fazem, que agridem, que julgam, que se envolvem em disse-me-disse. As criaturas não são religiosas porque frequentam um templo religioso, porque tenham um rótulo de religião, tampouco porque pratiquem esse ou aquele ritual no campo da crença. Isso não faz ninguém religioso. Os indivíduos são religiosos pelo estilo de vida que levam na Terra. A maneira como nós nos portamos, a maneira como somos em sociedade, a maneira como falamos, isso nos torna pessoas religiosas. É muito importante verificar como é a nossa vida religiosa. É aquela autoanálise, ver se nós estamos realmente praticando aquilo que nós dizemos conhecer. Será que a nossa vida religiosa se restringe a ir ao nosso templo uma vez ou duas por semana e ainda
cumprir a ritualística daquela crença? Será que a nossa religião nos leva a vivenciar no dia a dia as coisas mais importantes para a nossa vida na Terra? Será que nós vivemos a nossa vida na Terra dando testemunho da nossa religião? A vivência religiosa é um modo de ser diante da existência. Não é só frequentar casas, igrejas, assembleias, grupos, não é só isso. Vida religiosa é ter um modo diferente de ser diante da sociedade. Isso é ser religioso. Para que tenhamos uma vivência digna em termos de religiosidade, é importante que essa religiosidade não seja um adereço, um enfeite. Deve ser um sentimento interno que nos vincula ao nosso Pai Criador. Essa deve ser a nossa ação religiosa. Cada um de nós, na sua atividade cotidiana, precisa desenvolver a sua vivência religiosa. É aquilo que nós já falamos, vamos repetir. Ter vivência religiosa na nossa vida lá fora, na sociedade, no nosso dia a dia, na nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que nós convivemos, que nós queremos bem, e também com aquelas com quem nós temos que nos harmonizar. Isso é ter vida religiosa. Encontramos muita gente vivendo de maneira religiosa, sem que frequente nenhuma igreja, dando o melhor de todos os testemunhos. Pessoas que nos encantam pela postura, pelo testemunho de vida que dão. A vida religiosa deixa de ser a vida no templo e passa a ser a vida na vida. A nossa incorporação às leis de Deus, o nosso ajustamento à vida de sociedade, cumprindo as leis, isso é viver a vida da vida, a vida religiosa na nossa vida, cumprindo as leis, pagando os nossos impostos, cumprindo com nossos deveres, mesmo reclamando, quando estivermos reclamando alguma coisa dentro da justiça, mesmo aí. Então, que a nossa vida e as coisas na certeza de que a religião existe para nos ensinar a viver. Se nós fizermos isso, realmente a religião está nos ensinando a viver. A vida religiosa é muito mais que vivermos diante de estátuas, de símbolos, de imagens, de livros. É muito mais que isso. Às vezes nós conhecemos toda a religião através de livros, mas não damos o testemunho. A vida religiosa é esse mundo interno que abrimos para o mundo externo. Quando Jesus estabeleceu a boca fala do que está cheio o coração, ele estava se referindo a isso. A nossa vida religiosa tem que vir de dentro, do nosso interior, do nosso coração. Aí nós seremos religiosos verdadeiros. Quando nós abrimos a alma e nos expomos, estamos expondo aquilo que carregamos por dentro. Quando abrimos a nossa alma, então nós estamos expondo aquilo que nós carregamos no nosso coração, que estamos carregando dentro. A nossa vida religiosa nos faz sentirmos irmãos uns dos outros, trabalhando aquilo que precisamos trabalhar e sendo felizes enquanto preparamos o mundo melhor de amanhã. Ainda temos um exemplo, companheiros, para dizer para os companheiros sobre o que é ser verdadeiramente e ter uma vida religiosa, ter uma religião verdadeira no coração, na nossa mente, no nosso interior. Esse exemplo é uma história bem curtinha. Nos diz que Madre Teresa de Calcutá
num dos episódios mais bonitos da sua vida, teve a oportunidade de recolher nas lixeiras de Calcutá, entre dezenas de velhinhos que eram jogados ali por seus próprios filhos. Ela recolheu um para dar-lhe uma morte mais digna. Esse idoso estava morrendo e Madre Teresa de Calcutá, com as companheiras, foi tratando dele. Ele foi recebendo e recobrando a lucidez, ele foi começando a se acordar um pouquinho, porque ele estava realmente morrendo. Até o momento em que perguntou à religiosa: qual é a sua religião? Quando ele pôde falar, ele perguntou para ela: qual é a sua religião? Madre Teresa, voltando-se para ele, naquele lufa-lufa, tentando fazer com que ele reagisse, respondeu-lhe: a minha religião é você. Logo depois, ele relaxou e morreu. A resposta de Madre Teresa de Calcutá: aquele homem é uma das coisas mais lindas, uma das definições mais lindas que podemos dar para a religião. Então, quando aquele homem perguntou a Madre Teresa qual era a sua religião, ela respondendo que a sua religião era ele, ela está perfeitamente adequada ao ensinamento de Jesus, quando diz amar ao próximo como a si mesmo. Graças a essa postura é que demonstramos amar a Deus acima de todas as coisas. Somente quando conseguimos amar a Deus, deixe todas as coisas podemos fazer em relação aos nossos irmãos. Nós só demonstramos amor a Deus quando nós amamos uns aos outros, quando nós amamos as outras criaturas, amigos ou inimigos. A única coisa que nós devemos uns aos outros é amor. Que nós possamos, companheiros, pensar: que religião é a nossa? Qual é a religião que nós praticamos e que temos no nosso coração? Que nós possamos, quando as pessoas nos perguntarem qual é a tua religião, possamos dizer como Madre Teresa: a minha religião é você. Vamos iniciar uma prece para todos os necessitados, necessitados do corpo e da alma. Acalma meu passo, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminua meu ritmo apressado, com a visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, Senhor, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos, com a música tranquilizante dos rios, de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me, Senhor, a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema e até ouvir uma música preferida. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do incessante labor cotidiano, dos ruídos, das lutas, das alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no meu coração.
Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para meu próximo e calar-me para escutar tua voz. Acalma meu passo, Senhor. Inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho e, sobretudo, Senhor, pela tua presença em minha vida. Que assim seja. Muita paz a todos. Queridos irmãos, neste momento vamos orar pelo movimento espírita que se desenvolve em todo o país, pela nossa casa Amor e Caridade, o Núcleo Nova Esperança e todos os seus trabalhadores nos dois planos da vida. Jesus, amigo divino, lá fora há tempestade. Senhor, faze com que aqui haja paz. A violência corre nas avenidas do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a manter a harmonia interior. Silenciamos as nossas ansiedades para suplicar-te, Senhor, oportunidade de redenção e ensejo de trabalho. Se por isso, Senhor, o hóspede invisível de nosso lar, o conviva especial de nosso templo, aqui recebendo refugiados da agonia e os necessitados de esperança, apontando-lhes o rumo. Senhor, esta é a casa que te oferecemos em nome do amor, para que teu amor aqui estabeleça as bases da era nova que nos cumpre viver. Obrigado, Senhor, muito obrigado, e paz no coração de todos. Pai nosso que estás nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nossos corações, bendito seja, Senhor. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer, Senhor, o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem, Senhor, destroem nossas ilusões, que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai de nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os hospícios, iluminando esses cérebros conturbados. Que vá aos hospitais, onde muitos
Quantos choram e sofrem sem o consolo de uma palavra amiga? Que estes, que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, tenham um guia e o vosso perdão. Tende piedade dos órfãos, Senhor. Tende compaixão de todos nós. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem fiquem com todos. Que assim seja. Obrigado, muito obrigado, Senhor.